Boa tarde, horário novamente de nós iniciarmos o estudo de Joana de Ângeles. Hoje nós iremos continuar no capítulo 10, o último item, conquista da iluminação interior. Vamos aqui fazer um breve comentário de um texto do Espírito Emmanuel para introduzir o nosso estudo. Extraído do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Emmanuel nos escreve esse comentário. Há vícios na nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. Vamos assim fazer algumas observações dentro desse texto que Emmanuel nos possibilita. Vícios na nutrição da alma. Vícios na nutrição da alimentação do corpo. Emmanuel faz um paralelo interessante entre esses dois tipos de desequilíbrio que marcam de forma muito predominante no mundo materialista em que ainda nos encontramos, no qual a busca pelo prazer, pela satisfação dos instintos, muitas vezes ultrapassa as normas e leis de equilíbrio e geram muitas doenças e muito sofrimento. Aqui nós somos chamados a um cuidadoso exame a respeito dessa alimentação espiritual. De fato, através dos hábitos mentais, dos sentimentos e das emoções, é que se estabelecem a base do alimento do nosso espírito. É claro que no Evangelho do Cristo e na mensagem reveladora da doutrina espírita, nós temos um alimento de excelente qualidade, desde que seja bem aproveitado. Desde que demos a ele a suficiente atenção, porque se não cuidarmos da qualidade da nossa alimentação espiritual, nós seremos vítimas dos condicionamentos e hábitos da ilusão perniciosa que nos envolveu em diversas experiências encarnatórias. É por isso que nessa mensagem Emmanuel procura abrir-nos os olhos do entendimento. Do mesmo modo que precisamos ter atenção na qualidade, na origem do alimento físico, devemos igualmente ter bastante atenção, cuidado e vigilância naquilo que alimenta o nosso espírito. Vamos assim para o nosso tema conquista da iluminação interior. A iluminação interior, porque dilui toda sombra de ignorância no imo do espírito, trabalha pela vitória sobre o medo em todas as suas expressões, da morte, da vida, do insucesso, das doenças, do erro, da velhice, da miséria.
vamos aqui, nesse primeiro parágrafo desse tema, irmos alinhando a nossa compreensão ao que Joana nos traz. De fato, ao estabelecermos os caminhos proporcionadores da nossa iluminação interior, nós estamos na diretriz do autoconhecimento, do despertamento do eu profundo, da percepção da vida nos seus valores reais, que são os espirituais. Ao fazermos isso, nós passamos a diluir, a fragmentar as sombras da ignorância que trazemos no íntimo de nosso espírito desde passadas encarnações. E ao estabelecermos esse processo de iluminação de forma persistente e contínua, naturalmente desaparecerão os grandes medos estabelecidos pelas sombras do materialismo em nós, que são os medos como da morte e da própria vida. É interessante aqui fazermos uma contextualização. O medo da morte está muito associado ao medo da vida, em termos de que, para se viver de forma plena, feliz, satisfatória, é necessário que o espírito esteja trabalhando os valores da alma, os valores espirituais. Quando enveredamos pelo campo do materialismo, ao mesmo tempo em que o medo da morte se intensifica, a nossa qualidade de vida também diminui muito. E é por isso que Joana coloca medo da morte, medo da vida, medo do insucesso, das doenças, do erro. Todos esses medos têm por base, por pano de fundo, o receio da morte física como sinônimo da morte do próprio espírito. Tem por base o desconhecimento da nossa verdadeira natureza, a espiritual. Evidentemente, à medida em que nós nos aprofundamos no autoconhecimento, no estudo, na compreensão da realidade do mundo espiritual, como nos é apresentado pela doutrina espírita, naturalmente esses medos vão sendo diluídos, vão sendo extintos. Degrau a degrau, ascende-se ao patamar da plenitude. Ou quando se está preparado emocionalmente, em etapas anteriores, o salto se dá como se ocorresse a ação de um relâmpago. Joana aqui se refere, claro, à iluminação espiritual, à iluminação interior. Ela tanto se dá pelo trabalho paulatino, quer nesta vida mesmo, quer também quando esse trabalho já foi alvo de desenvolvimento pelo espírito em anteriores experiências encarnatórias, e ele já vem na existência atual com uma certa carga de amadurecimento para o seu despertamento espiritual. Aqui é importante frisarmos: o conhecimento da vida, do espírito, o conhecimento da reencarnação
o conhecimento das leis divinas, todos eles são muito importantes como instrumentos a serem utilizados para o nosso despertamento espiritual, para a nossa iluminação interior. A exata consciência dessa iluminação, ela irá ocorrer mais cedo ou mais tarde. E quando ela se dá em nós, há uma maneira de observar a vida e a existência de forma tão diferenciada como nunca antes houvéramos feito. É como se, extrapolados os limites que são possibilitados pelo conhecimento e mesmo pela sensibilização à realidade espiritual, nós despertássemos de uma forma mais profunda ao exato conhecimento e convicção da realidade espiritual da vida, aonde o espontâneo entendimento das ocorrências, das situações que se vive durante a experiência física passam a ser vistas de uma forma bem diferenciada daquilo que antes nos caracterizava. Vamos tentar aqui facilitar essa compreensão. Até antes de termos essas possibilidades de despertamento espiritual ativadas, nós agíamos e reagimos de acordo com as ligações possibilitadas pelos nossos sentidos físicos à experiência encarnatória em que nos encontrávamos. Mas, despertados pelo conhecimento da revelação espírita, nós somos chamados a interagir, a princípio, psiquicamente, intelectualmente, com a realidade espiritual da vida. E à medida que esse despertamento estabelece níveis de convicção, é quando nós nos aproximamos da iluminação interior. Prossigamos. Não se trata de um trabalho do intelecto, de uma programação mental adrede estabelecida, mas de um jorro interno, como de uma explosão, ou como efeito de uma projeção externa, procedente do mundo transcendental, instalando-se no íntimo do ser e fluindo para fora. É claro que o exemplo mais facilitador da compreensão desse texto é a experiência do apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Aquele momento da queda do cavalo, ele entra como esse efeito de uma projeção externa, aonde a experiência de vida que Paulo tivera, inclusive no campo religioso, lhe propiciou aquele clímax, aquele fator no qual a manifestação do Cristo na estrada detonou, fez com que disparasse todo um campo de despertamento espiritual que estava encapsulado, que estava ali sob as sombras do véu do personalismo que Saulo de Tarso trazia. Então, voltando ao texto, não se trata de um trabalho do intelecto, de uma programação mental, mas
de um jorro interno, como de uma explosão, trazendo a questão desse exemplo para a nossa realidade particular, é um clímax que pode ocorrer em determinadas circunstâncias da nossa vida, aonde, como se um clarão de natureza interna fizesse com que nós percebêssemos a realidade espiritual intrínseca em tudo que existe. Prossigamos. Transforma-se de imediato o aspecto do indivíduo, que se faz sereno, de olhar manso e brilhante, de voz dúcida, sem fingimento, cuja vibração enternece e impregna quantos a escutam. A harmonia toma-lhe conta do comportamento. Então, aos poucos, nós vamos clareando o entendimento dessa questão da iluminação interior. Aqui Joana, retomando a questão, nos diz que quando isso se dá, nós passamos a observar e a experienciar a realidade encarnatória de um foco diferente. Não mais naquele aonde a impregnação e a imposição das questões materiais eram determinantes. Não. Agora, nós alcançamos um momento no qual, essa é a proposta do estudo, no qual nos percebemos olhando, sentindo e interagindo com as pessoas e com as situações de uma forma diferente, de uma forma leve, espiritual, consciente, sem estar sofrendo os impactos das emoções em desalinho da grande maioria da humanidade, que ainda não teve o despertamento espiritual. E então, voltando ao texto, a harmonia toma-lhe conta do comportamento. De uma forma natural, mas ao mesmo tempo segura e firme, passamos a interagir com a realidade encarnatória de uma forma serena, equilibrada, propiciatória de um certo nível de bem-estar e de paz íntima. Os desafios existenciais prosseguem, mas não se tornam perturbadores, porque a autoconsciência conduz à autotranscendência, eliminando os distúrbios da ansiedade e da insegurança, da aflição psicológica e dos conflitos inquietadores. Então, esse estado de iluminação interior não irá significar que os problemas da nossa vida terão desaparecido. Mas eles não se tornam mais perturbadores. Porque nós passamos a utilizar dificuldades, problemas e desafios do dia a dia como lições de crescimento espiritual e não mais como ocasiões de desalinho ou de infelicidade, eliminando com isso
os distúrbios da ansiedade, da insegurança, da aflição psicológica e dos conflitos inquietadores. Naturalmente. Não se trata de uma serenidade semelhante à das águas paradas, pantanosas, que ocultam decomposição orgânica ou lodo perigoso, mas da harmonia interna que se movimenta no tumulto sem sofrer qualquer transtorno. Então, essa iluminação interior, ela é propiciadora de um amadurecimento no comportamento do espírito, que ele passa a enfrentar as questões do dia a dia com uma serenidade que é sinônimo de equilíbrio, de domínio, de diretriz elevada, e não como um estado de inércia perante a realidade da vida material. Não. Continuamos agindo e interagindo com o mundo e com as pessoas, mas com uma consciência agora diferenciada e iluminada, aonde não sofremos o impacto dos transtornos e dos tumultos de um mundo de provas e expiações, nos quais ainda somos chamados a trilhar. Igualmente, não induz a uma atitude sempre passiva, indiferente às ocorrências do mundo, aos desafios terrestres e aos conflitos humanos. Faz-se dinâmica, atuante, contribuindo em favor das transformações sociais, culturais, econômicas, morais. Aqui não poderíamos deixar de nos lembrar de um iluminado do Oriente, contemporâneo a nós, que continua agindo e atuando em diversos locais do mundo, a princípio lá da Índia, que é o Site Guru, que na verdade, nas suas palestras e no exemplo de vida que ele dá, ele exerce exatamente esse papel dinâmico de atuar na sociedade, nos fatores econômicos, sociais e morais, aonde o fato de se nutrir de um despertamento espiritual, que na verdade todos nós também somos chamados a ter, e que de modo nenhum irá nos isolar do mundo ou das pessoas. Pelo contrário, passaremos a atuar e a agir ainda com mais frequência, mas agora de forma emocionalmente, espiritualmente equilibrada, harmoniosa. Pensa-se equivocadamente que o iluminado distancia-se do mundo de tal forma que nada mais lhe interessa. Em realidade, a conscientização é vertical, no rumo divino, não somente horizontal, em direção ao convencional, ao imediato. Aqui Joana volta a acentuar essa característica daquele que despertou a sua iluminação interna, aonde ele continua sendo alguém atuante na realidade em que se encontra. É interessante quando ela cita nesse parágrafo que a conscientização é vertical, no rumo divino,
e não somente horizontal. Ou seja, a pessoa continua trabalhando os fatores de ascendência espiritual, sem esquecer daqueles que são de ordem material ou horizontal, como aqui ela coloca. Com o entendimento da realidade profunda e do significado psicológico legítimo em torno do existir, instala-se na mente e no sentimento a eleição pelo essencial, que recebe preferência, sem desprezo pelas realizações exteriores. Joana acha muito importante destacar esses fatores aonde a iluminação interior, o despertamento espiritual, não deverá de maneira nenhuma levar o indivíduo a projeções internas e a atitudes ou comportamentos que o afastem do convívio social, profissional, cultural que sempre teve. Não. Ele deve, atento às possibilidades de interação, de auxiliar, de agir em prol da sociedade material em que se encontra, as possibilidades dentro do seu campo de ação. Então não há desprezo das realizações exteriores. A questão é que há uma eleição da prevalência dos valores de ordem espiritual, aonde o espírito estará sempre procurando atingir níveis de iluminação, de espiritualização cada vez mais ascendente. O reino de Deus está dentro de vós, asseverou Jesus. Por isso que é necessário o autodescobrimento, a fim de o encontrar. Porque todos nós somos seres espirituais e não as formas de que necessitamos para evoluir através das experiências carnais. Então, aqui no final desse tema tratado por Joana, ela nos convida a essa reflexão de que, na verdade, a exata conscientização de que somos espíritos em transição por um corpo físico, a exata conscientização disso, naturalmente, estabelecerá as pontes necessárias para que a mensagem do Cristo, de que o reino de Deus está dentro de nós, ela de fato aconteça. É nesse sentido. Aqui nós concluímos essas observações. Lembramos sempre que o objetivo maior desses estudos é o estímulo à leitura de toda a obra. Então é a obra Encontro com a Paz e a Saúde. Estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube. Agradecemos àqueles que possam compartilhar essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde.